Eu sou o Rafael Lenza E eu sou a Maria Vicari. e estamos apresentando o trabalho A Avaliação dos Passos no Distrito Federal pela Classificação de Risco Epidemiológico. Em 2015, a Organização das Nações Unidas recomendou que as taxas de cesárea não poderiam ser superiores a 15%. Isso se deu porque eles entenderam que o principal entrave para a redução da mortalidade materna e perinatal seriam as altas taxas de cesárea. Dessa forma, eles recomendaram a utilização dos grupos de Hobson, que são 10 grupos, mutuamente exclusivos e totalmente inclusivos, baseados em 4 critérios obstétricos, sendo eles o tipo de gestação, a história obstétrica pregressa, o tipo de parto e a idade gestacional na hora do trabalho de parto. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é utilizar essa classificação de Hobson para identificar os partos no Distrito Federal e fornecer subsídios para futuras políticas públicas que visem reduzi-las. Falando um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho, ele se trata de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo, incluindo todos os registros de partos realizados no DF no período de 2015 a 2019. Foram avaliados os tipos de parto, tipo de instituição entre pública ou não pública, e a classificação de Hobson em 10 grupos. Os dados foram retirados do nosso painel de monitoramento de nascidos vivos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, DataSUS, do Ministério da Saúde. Na análise estatística foi utilizado o software SPCS e as taxas de cesárea entre cada grupo e a sua respectiva contribuição para o total de cesáreas foi comparado entre os anos de 2015 a 2019. Para esse cálculo, foi utilizado o teste de proporção de diferenças, o teste Q-quadrado de Pearson, com risco relativo e intervalo de confiança de 95%. Foi feito pelo método de Newcomb-Wilson, sem correção de continuidade. Já para os resultados de todos os testes estatísticos, foi adotado o limite de significância de P menor que 0,05. Agora, falando sobre os resultados, aqui nessa tabela nós temos a frequência absoluta e relativa de cesárea no Distrito Federal pelos grupos de Hobson no ano de 2019. Aqui destacamos os grupos 3 e 5, com os maiores números de partos dentro do grupo no DF, e os grupos 2 e 5, com os grupos com os maiores números de cesárea. Na segunda tabela, falamos da frequência relativa de cesáreas dentro dos grupos de Hobson nos hospitais não públicos e públicos no Distrito Federal no ano de 2019, comparando as porcentagens relativas a cada grupo. Aqui na tabela 3, falamos da frequência de cesárea em cada um dos hospitais públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal dentro dos grupos de Hobson no ano de 2019. Destacamos o HMIB com as maiores taxas nos grupos 1, 3, 5 e 10, e o Hospital Regional de Sobradinho com as maiores taxas nos grupos 2 e 4. Nessa tabela, comparamos a frequência de taxas de cesárea no Distrito Federal dentro dos grupos de Hobson entre os anos de 2015 a 2019, mostrando que as taxas pouco mudaram quando não subiram. Então, nós concluímos que em 2019 as taxas de cesárea foram em torno de 50%, valor maior que 3 vezes o recomendado pelo OMS, o que se manteve constante ao longo dos últimos anos, sendo os mais prevalentes os grupos 2 e 5. Comparando os hospitais públicos e os não públicos obtiveram maior risco para cesárea, se fazendo necessárias intervenções. Dentre os hospitais públicos, são destaque as altas taxas do HMIB, principalmente nos grupos 1, 3 e 5, e de Sobradinho nos grupos 2 e 4, reiterando a necessidade de intervenções nos primeiros 4 grupos, que são os grupos de baixa expectativa de cesárea. Se fazendo a intervenção nesses 4 grupos, a gente consegue diminuir a taxa de primeiras cesáreas e que poderiam repercutir no grupo 5. A gente agradece a atenção.